Olá, Alô, Júlia, boa noite, tudo bem? boa noite. Prazer tê-la aqui. Bom, antes de fazer as suas apresentações, gostaria de justificar só o uso da máscara, porque eu estou sempre com meu irmão apresentando essas lives, nós não moramos juntos, e ele trabalha em ambiente de obra, essa coisa toda, então como a gente está em época de pandemia ainda, né? Então todos os Certíssimo. cuidados são necessários. Mas Ah, você vê que eu até personalizei direitinho aqui, ó, Divã olha, Cultural. tá aí, tem a estampa, que legal. Mas que legal, é bom você falar mesmo, porque é muito. O exemplo do cuidado é muito importante. Fico feliz. Continue se cuidando muito. Obrigado. Olha, é um grande prazer tê-la aqui. E eu gostaria de começar esse bate-papo gostoso com você, falando sobre essa trajetória sua. Tem uma frase da Cora Coralina que eu acho maravilhosa, que ela diz assim: a criança é o Messias do homem. E, de certa forma, isso é quando a gente estava estudando sobre o seu desenvolvimento, já aos 8 anos, e muito antes disso, né, a sua paixão pelo teatro, a sua paixão pelo encanto da dramaturgia. Fala um pouquinho para a gente como é que foi a descoberta dessa vocação na tua vida. Eu estava falando com meu marido ontem que eu, tanto tempo, desde criança, já querendo ser atriz, que agora eu penso assim, falo, nossa, eu nunca cogitei ser jornalista, acho que eu seria uma boa jornalista, eu nunca cogitei ser. Eu comecei agora nessa idade eu começo a falar assim, eu poderia fazer outras coisas, porque realmente, quando eu era criança, eu tinha uma paixão pelo teatro, eu gostava de brincar desde criança, de fazer teatro, não é que as pessoas costumam falar, toda criança gosta de aparecer, né? Mas Aham, meu avô, que era um avô maravilhoso, assim, a gente montava peças para apresentar para a família, eu aham, fazia todo mundo sentar e assistir. Aí eu aham, nos revezávamos em todos os personagens e contávamos histórias. No meu aniversário de 8 anos, eu fiz peça para adultos e para crianças. Então, eu fiz uhum. Alceste e Admeto, uma cena de uma tragédia grega para os adultos, Uau! e fiz Chapeuzinho Vermelho para as crianças. Então, foi assim, Uhum. com 8 anos, eu lá, era uma paixão, assim. E o que me guiava era o prazer, assim. A criança tem muito isso, né? A criança gosta do jogo, do faz de conta. E eu até hoje, eu quando fico nas minhas crises, né, que eu acho que todos os artistas têm as suas crises, eu sempre, esse é meu norte, assim, a paixão pelo prazer de estar em cena, de estar representando, seja no teatro, seja no cinema, esse jogo, a possibilidade de brincar, de ser outras coisas, de estar na pele de outra pessoa, isso é uma coisa que me encanta. Depois eu fui entender, né, o papel do artista, a função, aí isso começou a me encantar em outras, mas a primeira coisa que é aquilo que sempre me guia é esse prazer, assim, essa paixão por isso. E você sentiu, assim, muito importante afetivamente na tua memória afetiva, o apoio do teu avô e da tua família a essas, entre aspas, brincadeiras que você fazia em casa, mas uma brincadeira muito séria, né? É aquela coisa, uma vez eu estava entrevistando o Juca de Oliveira, ele falava disso do inglês, né? To play é brincar e to play é representar. Então a criança ela leva muito a sério a brincadeira. A tua Exato. família foi fundamental para apoiar você nessa tua escolha? Com certeza, o meu avô também foi uma influência porque ele tinha esse sonho de ser ator. Eu Hum, Eu que tive essa vontade, nunca foi uma coisa que ele me falou, mas quando eu disse pela primeira vez que queria ser atriz, então ele abraçou essa ideia de uma maneira assim muito apaixonada. Então, sim. com certeza, bom, nunca dá para saber o que teria sido. Tem paixões que florescem até na É. pureza, né, na aridez. Uhum. Mas não foi o meu caso. A minha paixão floresceu num ambiente muito acolhedor e de muito incentivo. Então, meu avô era o meu maior entusiasta. Meus primeiros espetáculos, ele ia assistir Uhum. enfim, era um apaixonado por esse caminho que eu queria. Então, sempre me incentivou muito. E isso eu acho que foi muito interessante, porque meu avô, ele chegou a fazer uma peça com o Sérgio Cardoso na juventude dele. Uau, com Sérgio Cardoso, né? Ele fez uma montagem do Ratos e Homens. Ele sempre falava dessa montagem. Ele Uhum. tinha uma paixão também, mas ele falava: eu não tenho, nunca tive a vocação
para ser ator. Porque para ser ator não basta ter talento nem paixão, você tem que ter a vocação. Isso ele me falava desde que eu era pequenininha, porque ele falava, a primeira vez que eu fiquei sem dinheiro, eu falei, o quê? Vou trabalhar num banco, vou não sei o quê. E meu avô acabou virando professor universitário, que ele também tinha alma de, enfim, intelectual e tal, foi fazer filosofia, não foi? Mas chegou a trabalhar em banco. E ele falou, eu não tinha vocação para seguir essa profissão que ela exige muito de uma dedicação que é diferente. E ele falava, desde que eu era criança, ele falava, você tem a vocação. Então, para além do incentivo, ele me deu um pouco também essa dimensão daquilo que eu acho que até hoje ainda ecoa dentro de mim, sabe? Da vocação, que o artista tem uma vocação, assim, que nem sempre é leve, né? A vocação não é só um talento Sim, que traz, claro. às vezes é uma capacidade de resistir, né, nos momentos de maior dificuldade, de persistir, é um desejo. Tem uma frase da Fernanda Montenegro, né, que ela fala, o que você fala para um jovem ator que está começando? Ela fala, desista. Vai fazer outra coisa. Mas se você estiver doente, se você falar, não consigo ver sem isso, aí você volta. Eu acho que essa é a vocação, né? Aquilo que você sente que é alguma coisa que a tua alma precisa. Então, meu avô, mesmo eu sendo criança, ele já ia me dando essa dimensão, assim, foi muito especial. E é uma coisa realmente que marca muito, né? É uma dor com uma leveza, né? Por que eu digo da dor? É a dor de você mergulhar em parte de você, né? Do teu inconsciente, da tua maneira de ser, que nem todo ser humano tem tempo de revisitar ao longo da vida. E o ator ele tem essa oportunidade de viver várias encarnações numa única. Né? Ainda agora você falou assim, por que eu não fui ser jornalista? Mas se você fizer uma jornalista, você vai ser a jornalista. Que é um Sim, pouco o que a Marília Gabriela faz, né? A Marília Gabriela, quando entrevista, ela é uma excelente jornalista, quando ela vai para o teatro, ela é uma excelente atriz. Então tem esse... exato. Não, eu dei o exemplo da jornalista, mas é um pouco isso, né? A gente gosta de brincar, É, ter tudo, né? Então, quando você vai fazer uma personagem que vive em tal época, você começa a entender aquela época e entender aquele drama específico e você entra num universo, né? Então, você vai ser médica e você começa a entender como funciona o hospital e como não sei o quê. Então, em cada momento você também viaja para universos diferentes. Isso é uma coisa muito encantadora mesmo da profissão. E não só desses ambientes, como você falou, né? Esses ambientes profissionais ou físicos que você transita, mas também interiores, né? sim. Eu não sou mãe ainda, mas eu já fiz mãe. Eu não, É, enfim, não sou uma assassina, não sou uma, mas eu já vivi um pouco todas essas possibilidades interiores, né? Então incrível. eu acho que é uma oportunidade, eu acho isso uma grande sorte assim de ser atriz, acho que é um privilégio. E você tem um lado também criativo no ato de escrever, né? Você se formou em letras pela USP, né? Isso, Também. E você depois montou a sua companhia, né? Com mais 4 atrizes, né? isso. E você escrevia. Quer dizer, como é que foi esse lado também existe dentro de você, de também gostar muito de escrever, seja para teatro ou até mesmo para literatura, no futuro, livro? Então, isso é uma coisa mais recente, assim. Eu sempre fui de ler muito, fiz letras. E na companhia, inicialmente, a gente trabalhava criando coletivamente. E aí, Uhum. ali eu comecei a exercitar um pouco esse lugar, mas ainda protegida pelo coletivo, né? Então, você arrisca alguma coisa, aí aqui dá certo, ali não dá, discute, todo mundo mexe um pouco. Mas, aos poucos, eu fui percebendo que isso era um desejo. E agora, mais recentemente na pandemia, porque era um desejo que assim, eu quero começar a escrever, quero começar a me dedicar a alguma coisa. Mas aí tô gravando não sei onde, tô fazendo, enfim, era um desejo que eu não conseguia muito concretizar, ter espaço para. E a pandemia acabou sendo um pouco esse espaço, porque aí a gente começou a fazer trabalhos muito mais isoladas, né? A gente fez uma Sim, websérie da companhia que eu faço parte, que a gente gravava tudo remotamente e tal, então era difícil criar coletivamente. Então eu assumi essa função, comecei a escrever, aí ao mesmo tempo comecei num processo com o Nelson Baskerville, que é um diretor de teatro e amigo muito querido, de solos da quarentena, então eu escrevi um solo e também apresentei, né? Então foi um texto que eu escrevi para que eu mesma também representasse.
Uhum. E aí, enfim, aí essas coisas começaram a aparecer e tem sido muito prazeroso, muito, muito prazeroso também. Tenho gostado muito dessa outra possibilidade, assim, de escrever para mim e para escrever para outras Uhum. vozes, né? Porque se a gente já se exercita assim como atriz, podendo ser 1000 pessoas, quando você escreve, aí você pode ser 1 milhão, né? Porque não tá É verdade. escrito a minha cara, meu tipo Uhum. físico, minha idade, meu sexo, meu gênero, nada. Aí você pode extrapolar algumas coisas que são muito interessantes também. Uhum. E queria falar um pouquinho dessa tua trajetória. Por exemplo, você fez Éramos Seis no SBT, né? Você devia estar 11 anos, né? 12 anos. E na adolescência também você passou por um momento que eu acredito que tenha sido muito marcante na tua dramaturgia, que foi estudar com Antunes, né? Como é que foi essa passagem? Como é que ele era o Antunes como orientador? Eu entrei no CPT com 14 anos. Entrei e saí, na verdade. Eu fiquei um período muito curto, mas um período muito intenso, muito intenso. Realmente, algumas vezes até me arrependi um pouco de ter entrado tão cedo, porque eu falei, acho que talvez eu pudesse ter aproveitado mais, se eu tivesse um pouco mais madura. Por outro lado, eu acho que foi uma coisa, num momento da minha vida tão de formação, assim, Uhum. que foi muito importante, assim. O Antunes foi uma experiência, como para todo mundo né? Muito intensa, muito difícil em alguns aspectos, principalmente porque eu era muito nova e era aquela coisa. Eu cheguei, eu fui fazer uma viagem com os meus amigos para Disney. Uhum. E cheguei no dia da entrevista. Então, eu cheguei Ah, da Disney para fazer a entrevista com o Antunes. o Antônio. Acho que a contradição já está aí, né? Assim, agora Já você tá tá, Disney, tá querendo andar de você montanha-russa. viveu o paradoxo ali, né? O paradoxo estava ali, né? Exatamente. E aí, mas ele, ao mesmo tempo, foi a primeira vez que eu vi um filme do Bergman. Ele me dava livros com imagens, livros de arte. E ele falava, você precisa de referência. Leva esse livro para casa e fica olhando essas imagens. Uhum. E eu acho que eu estava numa idade em que isso poderia fazer sentido, né? Assim, em que eu não questionava, eu olhava as imagens. Eu olhava. Uhum. Hoje eu acho que tem tanta coisa na minha formação, na maneira como eu entendo teatro, não entendo do ponto de vista só racional, né? Mas da maneira como eu vivo, experiencio a minha vida no teatro, né? Que é para mim, não é uma regra para ninguém, mas tem muito a ver com isso, assim, com uma formação que partiu dali. E aí, enfim, acabei saindo. Foi uma saída que depois eu já comecei a. Eu fiquei um período parada, que eu fiquei bastante deprimida, assim, para conseguir digerir tudo aquilo que eu tinha vivido. Mas aí depois foi quando eu entrei no Célia Helena e aí eu já encontrei essas parceiras. Que a gente fala que a companhia foi formada em 2001, que foi quando a gente Uhum. se formou. Mas na verdade a gente se conheceu antes, quando a gente entrou na escola de teatro. Então a gente estava Sim. ali também, encontrei pessoas adolescentes como eu, com aquele frescor da vontade de Uhum. começar a fazer alguma coisa. Então foi um encontro muito especial também. E, e eu acho que a minha experiência com o Antunes eu trago até hoje, assim, coisas que eu sinto que alguma hora pula, assim, eu falo, nossa, isso aqui eu sei de onde vem, assim. Esse ferramental foi bem trabalhado, né? Está lá guardadinho na minha memória, né? Sim, eu Curioso que você falou dessa questão das imagens, né? Que ele ofereceu para você. e essas Me eram lembrou, outras coisas, eu fazia me exercício. lembrou porque me lembrou Desculpa? que a minha formação de psicólogo e tem um teste chamado TAT, teste de apercepção temática. Você oferece uma situação em pranchas, várias situações, a pessoa olha e ela cria uma história a partir daquelas imagens. Uhum. Então, do que ela estiver vendo, ela coloca as suas emoções. Como você me falou, olha essas imagens. Eu acho que ele já estava meio que trabalhando esse imaginário de vocês, né? Muito, ele me deu. Eu lembro quando eu estava lá, eu assisti uns espetáculos do Kazuono que veio para São Paulo. Então, ele me dava, ele tinha milhares de tarefas que ele dava para fazer em casa, assistir filme, ou até mesmo lá, né? Tinha o horário que a gente trabalhava e tinham tarefas extras. Eu passava o dia Uhum. inteiro lá. Eu falo uma coisa que eu acho muito interessante, porque foi tão intenso para mim que quando acabou, eu não tinha memória das outras coisas que eu tinha feito
naquela época. Sim. Então, Uhum. assim, eu chegava para uma amiga, porque eu estava na escola, né? Eu ficava na escola no período da manhã, almoçava em Uhum. casa, e eu morava perto já do Sesc Consolação, então eu almoçava em casa e ia para lá. Eu ficava das 2 da tarde, Direto. mais ou menos, até 11 da noite lá. E Uhum. aí as minhas amigas falavam, lembra que a gente fez aquele trabalho de biologia? Eu falava, eu fiz? Não lembro. E eu tinha feito, estava lá, eu tinha feito. Estava lá. Uhum. Então foi uma coisa bastante intensa mesmo, de uma intensidade que talvez eu não me lembre de nada que tenha sido equivalente depois, assim. Uhum. E você, quando, por exemplo, na época da novela do SBT, Éramos Seis, você era uma menina naturalmente extrovertida ou era mais introvertida? Como é que era a tua relação quando você viu a câmera pela primeira vez te focalizando? Eu sempre tive uma relação com teatro, ou mesmo no próprio Éramos Seis, que foi a primeira vez que eu trabalhei com câmera, né? E era uma coisa muito intuitiva ainda. Eu era muito tímida, mas não é que eu era pouco tímida. Até hoje eu ainda sou um pouco tímida, mas naquela época eu era de uma timidez assim, que eu não gostava de ir na casa da minha amiga, porque eu tinha vergonha de pedir para fazer xixi, assim. Tipo, se eu quisesse pensar, posso fazer xixi? Eu era muito tímida. Hoje eu lembro, eu falo, gente, quando eu sofria por nada, sofria por bobagem, por vergonha. Mas quando eu estava fazendo teatro, isso quando eu comecei com 8 anos, né? Por isso que o teatro sempre foi esse lugar muito de me sentir à vontade, assim. No teatro eu não tinha vergonha. Eu tinha vergonha ali antes com os amigos, eu ficava um pouco envergonhada, depois eu fui me No soltando. social, né? No Mas na social. hora de fazer, vai lá fazer tal coisa. Eu entrava e jogava. E no Ano 6 também foi um pouco assim. Foi um pouco essa minha sensação. Era muito prazeroso, eu adorava, imagina. Ia para a cidade cenográfica, cortaram meu cabelo. É uma coisa infantil, de brincadeira mesmo, né? Que é, como eu digo, que é de onde nasce essa minha relação aí com a minha profissão. Nossa, eu amava fazer a novela e fui muito feliz naquele período ali também. Mas a minha família sempre teve muito limite, assim, com escola, com não sei o quê. Então, acho que isso também foi muito bom. Hoje eu entendo e acho que foi importante que eles tenham colocado alguns limites, porque acho que eu poderia ter ido por outros caminhos que ali naquele momento me pareciam mais atraentes, mas que eu acho que hoje foi tudo do jeito que tinha que ser. Ainda agora você citou o Ingmar Bergman, né? E eu tive essa mesma impressão, impressionante, quando eu vejo a cena do Bom Dia Verônica, aquele início, é puro Bergman, aquela sua Olha, que personagem, aquele elogio, silêncio, gente, que elogio. Muito obrigada. né? Aquela coisa da sutileza do olhar, você passa tudo, tudo, em poucos minutos, da dor da sua personagem sem dizer uma palavra. Então, isso é saber fazer uma leitura bergmaniana da vida maravilhosa. Nossa, muito obrigada. Esse foi um grande desafio, né? Quando me chamaram para fazer essa cena e me falaram, falou, olha, é uma cena muito curta, muito pontual, mas é como a série se abre, assim. Então é um momento em que tem que capturar mesmo, né? É. O espectador ali naquele drama. E eu até fiquei pensando depois, eu falo que eu normalmente eu sou, né? Você tem uma convivência grande com as pessoas no set, as pessoas te conhecem, sabem como você é e tal. Mas nesse set eu entrava para fazer uma cena emocionalmente tão que me demandava tanto que eu entrava calada, saía muda, eu falei, gente, quem só me conheceu nesse set acha que eu sou uma pessoa totalmente diferente, assim, quase eu precisava. Talvez eu não esteja sendo um pouco antipática aqui, mas não estou dando conta. Assim, tem que ficar concentrada, porque era uma intensidade de emoção o tempo inteiro, né? Não tinha isso, era muita. Ela já entrava direto, né? Uhum. Então foi um set assim para mim de muita concentração e pouco, né? Poucos dias, uma coisa muito intensa ali para fazer. Mas foi muito legal, né? A direção, a equipe, todo mundo muito me acolheu muito. E é isso, né? Tanto quanto o teatro, o cinema também é um trabalho muito de equipe, assim, né? Então captar esse olhar meu, né? Tinha ali alguém muito atento para isso também. Então, eu sou muito grata, né, por essa alquimia que acontece. Agora, uma coisa que eu notei nos teus trabalhos, e principalmente de televisão, de cinema, que eu acompanhei mais de perto, é essa capacidade meio que camaleônica dentro de você. Isso já existia desde a infância, que você falou de fazer o Chapeuzinho Vermelho ao mesmo tempo uma personagem para adulto. Tem seriados que você não, se você passar a olhar muito rápido,
falei, é a Júlia. Você olha assim, isso é uma coisa natural ou você ou planejada por você? Foi uma coisa intuitiva de você mudar sempre? Eu acho que isso é uma coisa que eu descobri sobre mim. Não foi uma coisa planejada e também nem foi uma coisa que eu acho que veio de sempre. Eu acho que eu fui percebendo, eu não sei se isso é uma coisa física, porque alguns trabalhos, né, isso, cortam meu cabelo, não sei o quê, e eu mesmo olho e falo, gente, realmente transforma, assim, né? Às vezes não sei se o meu rosto é aberto a essa transformação ou se é alguma coisa que da própria interpretação, mas eu tenho essa impressão e sinto muito isso, que sempre eu chego num trabalho e falo, oi, não sei o quê, eu conheço não sei quem. Por quê? Porque eu fiz tal coisa. Pera, era você? Não acredito. Peraí. Então, isso é a coisa clássica da minha vida. E eu comecei no começo, eu até ficava um pouco ressentida. Eu falava, pô, ninguém lembra, sou eu? Mas depois eu comecei a perceber que isso é mágico, que é exatamente isso que eu quero. E quanto mais eu conseguir enganar todo mundo achar que tá me vendo pela primeira vez, mais eu acho que eu recebo isso como um grande elogio, assim. Então foi uma coisa que eu fui descobrindo sobre mim. Eu fui percebendo que um dia eu cortei o cabelo e eu falei, nossa, isso dá uma outra leitura de quem eu sou. Aí, de repente, para um trabalho pintei o cabelo de loiro e isso também me deu uma outra abertura para outras coisas. E aí eu comecei a me olhar, né? Eu acho que o ator tem muito esse trabalho de se conhecer, de se observar. E aí eu comecei a perceber isso. Eu falei assim, não, isso é uma coisa legal, de eu poder ser camaleônica. É uma coisa que me liberta ainda mais, assim. Que é uma coisa que em você extrapola até a questão do próprio visual. Pode começar até pelo visual como uma inspiração para você. Mas, por exemplo, eu imagino a Helena conversando com a Malu e eu vejo duas mulheres diferentes. Sim, não é só pelo olhar, é a maneira de olhar. Quer dizer, você sabe que é a Júlia, mas você é como se as suas expressões mudassem de acordo com a personalidade que você está assumindo. Isso é muito difícil. E eu acho que é uma conjunção de coisas, né? Claro que tem um trabalho meu aí para encontrar essas personagens, né? Que tem. Eu sempre falo, a gente tem que amar essas personagens assim, sem julgamento e entrar na pele delas ali, entender como é que elas se movem, como é que elas pensam. Então tem essa paixão. E tem também a sorte de encontrar personagens incríveis, né? Porque você citou aí duas personagens que eu sou apaixonada mesmo. Assim. Eu pego a Helena. Magníficas 70 e. A Helena Magnífica 70 era assim, eu ia babando de alegria pro set, porque eu olhava cada cena dela e falava, nossa, porque ela tem uma coisa meio ácida, de um humor, assim, mas ao mesmo tempo ela tem uma coisa trágica dentro dela. Eu acho ela divertida e trágica ao mesmo tempo. Então eu acho que ela tem uma personagem que eu amo, assim, que eu amei fazer. E a Malu já tem, é isso, a própria Malu é uma camaleoa, né? Então a dificuldade ali foi ser sempre Malu, né? O que era ser Malu? Então são desafios muito divertidos. Eu acho que a gente tem que se divertir com esses desafios, né? Falar, ai meu Deus, como é que eu resolvo esse problema? E eu sempre me divirto, você tenta achar ali o lugar do prazer, como eu te falei no começo. Porque até o meu irmão estava conversando aqui comigo, citou aqui, fala do Paulo Gracindo. E realmente, o Paulo Gracindo era um ator que você botava, por exemplo, o personagem que ele fazia dos Ossos do Barão, para falar com o João Maciel de uma novela chamada O Casarão, que marcou muito a história da Rede Globo, pareciam duas pessoas completamente diferentes. Você está vendo que é o Paulo Gracindo, mas a performance, a postura, tudo muito diverso. Agora, tá me comparando com um grande. Muito obrigada. Mas é uma ótima lembrança mesmo, né? Uma ótima lembrança. Agora eu queria revisitar, por exemplo, você fez alguns trabalhos aqui, por exemplo, eu me interessei muito, você fez uma Lazarte com o Paulo Morelli. Sim. E você fez um trabalho, Contos do Edgar, com o filho dele, o Pedro Morelli. Como é que foi para você trabalhar com pai e filho e em duas obras que eu acho que você gostou muito de fazer? Muito, muito. O Contos do Edgar era muito divertido, era uma coisa que brincava um pouco com terror, assim, né, com os contos do Edgar Allan Poe. E eu conheci o Pedro Morelli, que acho que era um dos primeiros trabalhos dele. Ele hoje está fazendo, né, séries
muito legais, eu acompanho o trabalho dele, um cara muito talentoso. E eu adorei, já no teste para fazer a série, eu já adorei ele. Já falei, gente, eu sempre brinco que o teste para o ator, ele não é só um teste para o ator, ele também, eu até gosto de fazer teste com o diretor por isso, que é um teste para essa conversa, né? Porque às vezes o diretor fala com você uma língua muito difícil e você tem dificuldade de entender. Às vezes o diretor fala com você uma língua muito fácil e que a coisa flui. E com o Pedro foi assim no teste eu já falei, ai, que legal. Não é só legal, você fez um teste legal. Ele falou, não, tenta isso aqui. Puxa, que ideia boa que ele me deu. Puxa, que desafio, que possibilidade interessante. E eu tive muito isso com ele já. E com o Paulo Morelli, mas ao mesmo tempo com o Paulo Morelli era um mundo fantástico, né? De uma coisa dentro do filme, que era todo cheio de imagens fantásticas. Arquetípicas, né? Arquetípicas, exatamente. Então foi lá, né, criar essa figura que é um pouco... Ela é mítica, mas ao mesmo tempo ela tinha uma certa juventude, né? Porque ela tinha dentro daquele trio ali, ela representava, né, era a que criava o fio da vida. Então tinha uma coisa de trazer a vida, uma coisa leve e ao mesmo tempo mítica, importante. E o Paulo fazia tudo isso também de um jeito muito divertido. Então, assim, você percebe que são universos totalmente diferentes, mas o olhar atento ali, a família compartilha. Os dois têm ali uma delicadeza que eu acho que, né, com o ator, com o trabalho, uma atenção que acho que se liga, né, um com o outro. E como é que era a sinergia com as outras atrizes que faziam também o filme? Uma era a Vera Holtz, né? O Malas Artes, você está falando? Malas Artes, Era a Vera Holtz e a Luciana Paz, que são... Nossa, foi dos sets mais divertidos que eu já tive. Foi... O próprio Julinho também fazia, né? O Julinho Fazendo a morte. Fazia o Malas Artes. E foi um set muito leve, muito divertido. A gente dava muita risada, foi bastante especial, assim, muito leve, muito gostoso. A gente, né, era um filme bem humorado, então a gente refletia isso no set. Assim. E o Malas Artes, ele foi antes do Um Contra Todos, né? Você já tinha feito algum trabalho antes do Malas Artes com o Júlio? Não, então, e foi colado. Foi assim, eu saí do set num dia em São Paulo e no dia seguinte eu já estava no Rio gravando Um Contra Todos com o Julinho. Então foi assim, opa, já te vejo daqui a pouco. A gente já se conhecia, assim, de vista, mas aí a gente fez logo esses dois trabalhos, né? E aí foi a primeira temporada do Um Contra Todos e aí a gente fez as outras, né? No total são 4. E esse processo, você passou por testes, como é que foi que você sentiu que a Malu poderia ser um grande personagem na tua trajetória? Olha, é tão engraçado, né? Eu tinha um pouco essa dimensão. Quando eu fui fazer esse teste, eu falei, gente, esse personagem é muito legal. Mas eu só tinha a dimensão de quanto ela era incrível na primeira temporada e nem tinha totalmente a dimensão, né? Porque você sabe um pouco do percurso, da história. Então, foi um período de muita ansiedade, aquele frio na barriga, de se aproximar desse universo e trabalhar com Breno, que eu não conhecia. Foi uma coisa um momento muito rico, assim. E aí, quando saiu a primeira temporada, ela foi lançada e que realmente foi um grande sucesso, aí eu falei, gente, nossa, o que é isso? E aí começou a aparecer segunda temporada, terceira temporada, quarta temporada, e aí eu só pensava, meu Deus, que sorte que eu tenho, porque que personagem maravilhosa ela foi e continuou sendo, né? E ao mesmo tempo eu fui criando uma paixão, assim, por essa personagem. Então, quando eu achava que a história não estava muito boa, eu brigava por ela, assim, sabe? Eu falava, não, a Malu vai fazer essa cena, mas não vai fazer com a cabeça baixa, não, porque a Malu é poeta. Então, eu me envolvi, assim, e a Malu é totalmente diferente de mim, né? Mas, ao mesmo tempo, você começa, quando você fica num período longo de tempo com a mesma personagem, parece uma pessoa que você conhece muito íntima, assim. Eu lembro que quando eu era
uns anos atrás, eu assistia Mad Men, que era uma série que eu achava incrível, e eu falava, gente, como será você fazer 7 temporadas, o personagem vai, casa, separa, emagrece, engorda, chora, ri, faz tudo. Como é você manter esse personagem coerente com tanta coisa? E aí, quando eu tava vivendo isso, eu falei, é um presente isso, né? Maravilhoso. Você ter a possibilidade de pegar um personagem e virar ele do avesso. Agora faz isso, agora faz aquilo. É uma brincadeira maluca e maravilhosa. É como um pintor testando diferentes nuances, né? É a mesma pintura, mas ele vai arriscando outras nuances, né? E os roteiristas, eles te desafiam, né? Eles te falam, agora ela vai fazer tal coisa. E aí eles colocam lá ela fazendo tal coisa, mas existe o caminho interno para ela chegar ali, né? E esse caminho é o trabalho do ator. Então é um desafio muito gostoso de falar assim, pô, eu tenho que fazer ser crível isso aqui. Por mais absurdo que seja, porque tinham loucuras ali que se a gente não fizesse bem, não dava para acreditar. E eu acho que o legal desse projeto é que os roteiristas e o Breno desafiaram os limites disso, assim, e fizeram uma dramaturgia, né? Um caminho de coisas que acontecem que são muito surpreendentes, isso é uma grande qualidade, e a gente não perdeu o fio da meada, a gente segue coerente, pelo menos eu acho, né? E como é que você vê hoje em dia, né? Os seriados vêm cada vez mais conquistando novos admiradores, porque até então a tradição das novelas ou das minisséries, né? E uma coisa, principalmente no Um Contra Todos, que eu considero uma série de destaque, um ícone para mim, né? Eu comparo a adrenalina dela, o ritmo criativo, a um seriado que eu gostava muito, chamado 24 Horas. Sim, é verdade. E você ficava naquela ansiedade de ver como é que aquele agente ia sair daquela situação. Sim. Quer dizer, era a história de um herói trágico, né? Que é um pouco que é o Júlio e você, né? Vocês abraçando uma vida honesta e a quantidade de coisas que acontecem para desestruturar vocês, o público torcendo para vocês e ainda ficarem juntos, né? Oi. Deu uma travadinha, mas eu entendi. Deu uma travadinha. Sim, eu acho que essa é uma qualidade da série que é diferente da novela, né? Que você tem esse arco num único episódio de muita coisa que acontece e não tem tempo perdido, não tem enrolação, não tem nada. Você vai direto, vai direto, vai direto. E esse é o grande desafio da série, né? Você tem que manter o espectador ali dentro com você. E eu acho que isso é um grande mérito dos roteiristas dessa série, assim, do Um Contra Todos. Eu acho que eles acertaram muito. É uma série que começa com uma história real, né? Baseada numa história real, mas que depois parte para derivações que são, né, totalmente inventadas por eles. E eu acho que eles foram muito felizes nisso, assim. Acho que eles foram muito competentes. E é diferente mesmo da novela. Tem um outro tempo, tem um outro engajamento, né? Da pessoa, a série te convida a maratonar, né? A ficar lá. Oi, travou mais um pouquinho, mas já voltei. Tá. Em cima disso, duas perguntinhas. Entre tantos momentos legais da série, cita um que tenha realmente marcado você da personagem, que você acha que tenha sido determinante na trama, e como foi encerrar a 4ª temporada. É um luto, é uma família, né? Você vive aquilo, é como um teatro, né, também. Como é que foi esse encerramento e esse momento significativo para você? Bom, o encerramento eu tenho saudade até hoje. Eu gostava muito de ter esse encontro marcado, porque o elenco maravilhoso, o Xando Graça, o Berindelli, o Julinho, claro, o João, que fazia meu filho, o Bernardo, que era o menorzinho, a Júlia Conrad, que é uma menina também, uma atriz extraordinária. Então a gente
a gente se encontrava, era sempre um reencontro, né? Tinha uma hora marcada ali, a gente se vê daqui a um tempo. E não só eles, mas uma equipe, assim, a equipe de figurino, a equipe de maquiagem, elas me ajudaram a construir a Malu, assim, de uma maneira muito, muito forte, assim, porque eu lembro que, e elas eram muito abertas a isso. Eu falava, nessa hora eu queria que ela tivesse com essa intensidade. E aí vinha e falava assim, não, mas eu pensei nessa roupa, porque traz isso, traz aquilo. Eu falava, nossa, você me abriu a cabeça para outra coisa e tem razão. Então, assim, a gente vê o trabalho do ator na tela, é um trabalho de muita gente, muita gente. A maquiagem te traz tanta coisa, o figurino. Então, é uma família, como você falou. Eu espero, mas essa família ela está espalhada por aí, então a gente ainda se encontra, e isso é muito gostoso. Agora, um momento só da Malu é difícil, né? Porque a Malu é assim. Mas sabe que eu acho que tem a primeira temporada, eu acho que ela é muito importante, porque ela me ajudou a encontrar a Malu, a saber quem era a Malu. E eu acho que tem uma cena que tem uma coisa de humor muito legal na primeira temporada, que é a hora que ela se veste de mulher de traficante para falar com a polícia, com o delegado, e que eu acho que isso já mostra uma predisposição. A mulher que depois vai virar administradora de uma casa de garotas em Brasília, já está ali nessa disposição para, tipo, o que tiver que fazer para minha família, eu vou fazer. Ali tem um pouco de humor, mas tem esse ridículo que ela passa, e ao mesmo tempo é bonito, né? Só, gente, uma pessoa que vai defender o marido nesse nível, né? Olha onde ela vai. Ela faz uma coisa de clown ali também, vou fazer o que dá. E também a cena que eu acho que era uma cena muito importante, que é quando eu acho que a Malu dá a autorização pro Cadu. Ela fala, não, você vai fazer o que você tiver que fazer, você vai ficar vivo, não importa. Eu sinto que essa é uma autorização que ela dá a ele, ali numa conversa dentro da prisão já. Ela fala, você vai fazer o que tiver que fazer. E eu sinto que ali é um momento muito importante para ela, em que ela vira a chave, e é o momento em que ela autoriza ele a virar a chave também. Ele fala, bom, então agora eu vou ter que virar esse doutor, eu vou virar. Eu vou ter que virar traficante, eu vou virar. Porque eu preciso sair vivo daqui para minha família. Então eu acho que ali tem o cerne da personagem. Por isso que eu destacaria essa cena, assim, que é esse momento que vem a mulher grávida, leoa, e fala, o que é que eu levo? Eu vou levar droga, não sei onde, levo grávida. É isso, eu vou resolver. Então, é de uma força, assim, encontrar essa força da personagem nessa cena, acho que foi o que me guiou depois para tudo. Essa mulher que faz isso, aí depois você entende melhor, quando ela faz qualquer outra coisa, você já tem uma referência, né? Nessa primeira temporada tem uma cena muito legal, que você parece uma jogadora de pôquer. Aqueles dois rapazes que dão a primeira remessa de maconha para ele distribuir, ele adquire o primeiro respeito, né? Quando você sente a insegurança deles, você diz assim, eu vou falar determinado, e eu vou conseguir que eles façam o que eu quero. E você primeiro está pedindo, com muita de repente você tem uma postura firme com eles que eles tremem na base, né? Porque você fala a questão do doutor, né? Do traje. Então no fundo eu falo que ela é a mastermind, né? Ela é que vira e fala, não, eu resolvo aqui fora, eu tô levando a droga, eu tô não sei o quê, eu tô... E aí o Cadu tem que responder a isso lá e bancar. Mas nessa primeira temporada, ela que vira e fala, não, seja o Cadu. Ela que autoriza ele e que permite que essa farsa aconteça. Então é uma parceria ali muito forte, né? Agora, aquela que você considera o seu começo no cinema, foi com Hector Babenco, viu? Sim, com certeza. Foi o meu primeiro filme, né? E foi um filme inesquecível, uma experiência inesquecível. O Babenco, já no teste também do filme, já aprendi muito com ele, e gravando, e assistindo, e entendendo a maneira como ele via as coisas, como ele dirigia. Eu tive muita sorte, assim, eu acho, porque eu tive grandes mestres, assim, na minha carreira, coisas muito marcantes e muito fortes que até hoje
ecoam, assim, em alguns momentos e que são um pouco faróis. E coisas assim, não é que eu também convivi com o Babenco durante muito tempo, mas assim, um dia que ele me dava uma indicação, um teste, que ele falava, olha, isso que você fez é muito legal. Ele falou pra mim, no meu teste, ele falou, isso é Bergman. Ele falou isso pra mim, nunca vou esquecer. Então, são coisas que você guarda na sua caixinha de tesouro, né? Tesourinhos que você tem. E eu lembro, mas ele falou isso também, mas ele também falava, não faz isso é muito ruim, não sei o quê. E tava tudo certo, ele tava certo. E aí que você aprende, assim, né? Aprende. E ali, personagem... Nossa, eu tô ouvindo muito mal você. O que será, hein? A Lilian, que era a sua personagem... Melhorou. Como? Que era a sua personagem, né? Nesse filme, tinha cenas muito intensas já com o primeiro trabalho, né? Muito intensas. Ela... Mas, pera, você tá falando do Carandiru ainda. Porque não era a Lilian é do Caro Coroa. Ela é a Francineide. Por isso que eu me confundi. A Francineide tinha cenas muito, muito intensas também. Muito fortes e muito... Também, né? A cena ali que ela chega depois do estupro é uma cena de uma intensidade ali de tiro curto ali, né? Tem que acontecer. Mas ela tem outras cenas muito legais. Eu acho que às vezes as cenas mais difíceis de fazer são as mais sutis, né? As cenas de mais intensidade nem sempre são as mais difíceis. Essa cena era muito difícil também porque ela tinha algo que ela falava sem falar, né? Isso é muito legal, assim, da cena. Mas tem outras cenas ali que é visitar o irmão, ver o irmão ali, aquilo que você não diz também. Então, tem gente que fala que você sabe quando um ator é bom quando você vê ele andando. Não tá falando nada. Você olha ele andando, você fala, eita, sabe andar? Porque é isso, né? Às vezes a coisa mais simples, mais básica é a mais difícil de conseguir fazer com verdade, né? E já que eu tive esse ato freudiano, vamos a Caro Coroa, que você contracenou com o Valmor Chagas, né? Ele fazia o seu avô, né? Como é que era essa tua personagem, a Lilian? Como? Como é que era essa tua personagem, a Lilian, no Caro Coroa? Sim, até a relação com o avô foi uma relação que eu me espelhei muito na minha relação com o meu avô, porque eles tinham umas questões políticas ali que eu não tinha exatamente com o meu avô, mas tinha esse encontro de almas, assim, né, que acontece às vezes entre os netos e os avós, e as avós também. E comigo aconteceu na minha vida, e aí eu tava vivendo uma personagem que era isso, que vivia com o avô, eu cheguei a morar com os meus avós um tempo, então tinha essa proximidade, assim, esse tipo de amor, que é um amor que eu conheço muito. Mas, nossa, aprendi muito com o Hugo Giorgetti, que é um diretor maravilhoso, assim, que tem humor, que sabe contar história, um cara muito incrível, foi maravilhoso trabalhar com ele. O Valmor era um cara também muito divertido em cena e muito pronto para o jogo. Então foi um filme muito delicioso de fazer. Eu tenho muita felicidade de ter feito esse filme, assim, muito orgulho. Eu acho que esse é um filme que deve ser visto agora de novo. Tem que ser, ele continua atual, assim. Acho que eu falo um pouco sobre essa capacidade da juventude de se doar por alguma coisa, por um ideal, de arriscar a vida. E a Lilian tinha isso, né? Um frescor, assim, inconsequente de se botar em risco por alguma coisa que ela acreditava. E acho muito bonito, assim. E você participou também, você teve um encontro muito bonito na série Surtadas no Yoga com a querida e saudosa Fernanda Young. Como é que foi para você esse período? Gente, a Fernanda Young, toda aquela equipe, era muita diversão. A gente não parava de rir. Então, era maravilhoso. E eu ali peguei aquela personagem também, que era uma coisa assim, ela me deu uma liberdade. Eu chegava no camarim e falava, o que a gente vai inventar hoje? Aí eu pegava um colar e falava, esse colar ela vai colocar na testa hoje, vamos lá. E a maquiadora ia comigo e a gente... Então, tinha uma coisa tão gostosa. E a gente também fez, acho que 2 ou 3 temporadas, eu não me lembro agora. Então, teve uma história,
Era muito divertido, era um elenco muito divertido. Eu amava a minha personagem. A Fernanda era, tipo, garantia de diversão. Uma mulher muito inspiradora, que eu tenho também muita sorte de ter podido conviver, conhecer de perto, né? Ver a espontaneidade, como ela era aquela pessoa mesmo que a gente via em qualquer lugar. Tinha aquela sinceridade muito... Né? Ela era muito franca, muito aberta, muito generosa, muito amorosa também. Nossa, e aí tem a Ana Sofia, a Flávia Garrafa, são amigas, assim, pessoas que eu guardo no meu coração, assim. Foi um set muito, muito bonito, assim. O Rafael Sig, que fazia também. Muita gente ali, muito querida. Agora, ao longo da sua trajetória, você sempre conciliou muito bem teatro, cinema, televisão, e ainda com o delas, né? Com essa companhia, em que você fez mais de uma dezena de espetáculos, e vários prêmios, entre eles, acho que você foi premiada 4 vezes com a PCA, que é um dos prêmios mais importantes do nosso país, né? Como era se dividir camaleonicamente tantas coisas? Puxa, eu não acho tão diferente. Eu acho que são... Acho que eu não seria completa sem uma coisa nem a outra. Assim. O teatro tem um lugar de experimentar, de ampliar, sabe, repertório. Eu acho que no teatro você está na sala de ensaio, você arrisca mais, você aprende muito, você cria em outras dimensões que você... Então aquilo para mim é um alimento de onde eu venho. Eu tenho essa companhia com essas minhas amigas que são minhas irmãs, assim, são uma família. A gente realmente está juntas há 20 anos, se conhece de adolescente e poder trabalhar com as melhores amigas da vida e poder fazer, pensar ideias juntos. E se a gente fizesse isso e realizar, é uma coisa que é muito gostoso, muito privilégio também. E ao mesmo tempo, eu sou muito feliz fazendo cinema, fazendo seriados, séries, tudo. Eu sinto que é uma outra parte de mim que também precisa ser alimentada e também precisa tá vivendo. Às vezes é difícil conciliar, né? Você tá com um pé mais aqui, um pé mais ali, mas eu tô sempre tentando me segurar em todos os lugares, porque eu acho que é disso que eu vivo, assim, eu preciso daqui para estar melhor ali, eu preciso me alimentar para poder arriscar mais também em outros lugares. Eu sinto muito isso, assim, eu não sou duas separadas, uma Júlia alimenta a outra Júlia e arrisca mais porque está mais segura e está quente, porque está fazendo teatro e está aquecida. Tipo assim, um aprendizado vai complementando o outro, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que o teatro te traz essa prontidão, assim. Eu acho que isso é uma coisa para mim que vale muito pro set. O set é muito imprevisível, por mais que esteja tudo controlado, você sabe a cena que você vai fazer, você sabe qual é imprevisível. É imprevisível como vai acontecer ali na hora. E não tem ensaio, né? Você pode até ensaiar antes, mas ali não tem segunda vez, você não vai fazer no dia seguinte, você tem que fazer ali naquele dia. Por mais que você fale assim, mas você pode errar e voltar, não pode? Pode. Mas é um tipo de concentração específico para aquele momento em que você tem que estar viva ali naquela hora. E o teatro, você tem o lugar da experimentação do certo, errado, não sei o que. Putz, hoje a peça foi ruim, amanhã eu vou fazer melhor. E às vezes o ruim vira bom. E eu acho que tem alguma coisa dessa prontidão do teatro que eu levo pro set, que eu acho que é o que mais me protege e me fortalece para estar no set, assim. Eu acho que as coisas são... É claro, as linguagens são diferentes, mas o cerne ali é a mesma coisa. Né? Você citou na experiência durante a pandemia, né, do solo, com o Nelson Baskerville, né? E você fez também um espetáculo muito bacana dele, Uma Gaivota, né? E teve também uma experiência com a grande diretora Yara de Novaes, que foi No Quarto ao Lado. Fala um pouquinho desses dois. Ai, gente, que delícia, que saudade de fazer teatro! Não, olha, teatro realmente é uma coisa maravilhosa, né? Quando eu fiz No Quarto ao Lado, é uma peça americana sobre a invenção do vibrador. Ela é histórica, né? Tem dados históricos. Mas era uma comédia, assim, que a gente dava de risada, porque
eu fazia uma personagem que era uma mulher histérica, tratando com um psicólogo, que estava, né, psicólogo, acho que nem tinha essa palavra ainda na época, um médico, né? Um médico que estava testando tratar essas pacientes com histeria e tal, e ele começa a usar essa coisa, que é eletricidade. Então era muito engraçado. Na época usava-se até hipnose. Não sei se na peça tem alguma coisa de hipnose também. Não tem hipnose, não tem, mas é meio essa vibe. Então, assim, era uma peça de época, com uma delicadeza, um humor muito delicado, não era nada de mau gosto. E a Yara é uma das pessoas mais divertidas que eu conheço. Enfim, a Marisol, que fez essa peça comigo também, minha amiga até hoje, a Fafá, o Dani, todo mundo. Então foi muito prazeroso, era uma coisa divertida, assim, a gente se divertia junto com a plateia fazendo. E a Gaivota é outra história, né? Aquele personagem que a gente sonha fazer a vida inteira, a Nina da Gaivota. E aí, quando o Nelson me chamou, que também é isso que eu te falei, é um diretor que eu amo, mas é um amigo também, foi meu professor quando eu tinha 16 anos, me viu assim, ele fez Éramos Seis também comigo, isso eu não tenho muita memória, mas ele lembra. Eu, na Éramos Seis, eu tenho umas memórias mais capengas, mas ele se lembra de mim. E foi muito, muito incrível fazer essa peça. E até hoje me emociono com os textos que eu estudei, fazer com Renato Borg, com Noemi Marinho, com Pascoal da Conceição. É isso, né? A gente tem que agradecer. Agradecer a vida. E você teve um espetáculo também que você fez na Casa Mário de Andrade, né? Sim, foi o primeiro espetáculo que eu fiz quando eu saí do Célia Helena, me formei. Aí foi o primeiro espetáculo que eu fiz. Era um espetáculo do Rui Cortez, com a Wanda Estefânia, e um elenco maravilhoso de mulheres que são minhas amigas até hoje, todas elas. E era uma versão brasileira, assim, tinha um texto brasileiro, de um autor brasileiro, mas ele fazia uma referência bem forte à Casa de Bernarda Alva, tinha uma relação com a Casa de Bernarda Alva. E era um texto muito bonito e muito forte, assim, de mulheres. E a gente fazia um espetáculo itinerante por essa casa, essa família, né, de mulheres. E a gente caminhava por essa casa. Era muito minucioso, assim, toda a casa cenografada, com som. Era uma coisa linda, muito especial. Você depois, em 2007, também fez um espetáculo que deve ter te marcado muito, em que o texto era assinado por você e por Heloísa Helena. Estou falando de Convite para Jantar. Como é que foi isso? A Elo foi... Eu conheci a Elo nessa peça, na Casa Antiga. E aí depois a gente fez essa peça juntas, e que ela já era uma atriz mais segura, e ela foi muito generosa comigo de me chamar, vamos fazer. E a gente fez esse espetáculo juntas, e que a gente começou com um exercício, falou, vamos ver o que sai daqui. E foi tão especial, assim, a gente fez um espetáculo muito forte, muito bonito sobre o tempo, assim, sobre a espera no limite, sobre a espera pela morte, né? Que no final a gente espera e em algum momento a gente morre. Então, tinha algo muito profundo, assim, nesse espetáculo, que eu tenho muito carinho até hoje, assim. Pela Elô, então, eu tenho muita saudade dela. Faz tempo que a gente não se vê, ainda mais em pandemia. Agora, voltando um pouquinho ao cinema, né? Você é uma atriz que teve experiência também de curta-metragem, que não são todas as atrizes que se dedicam aos curtas-metragens. Qual o curta que te marcou mais, assim, que o trabalho te vem à memória, assim? Ai, que difícil, são tantos. Os curtas foram exercícios muito importantes para mim. Tem um trabalho que eu gosto muito, que é com um amigo meu chamado Daniel Tonati. Ele fez um filme chamado Pão dos Anjos, que era baseado em alguns poemas do Manuel de Barros. E foi um curta muito especial para mim, porque eu conheci o Geraldo Rodrigues, que depois acabou fazendo... Nossa, eu fiz muitos trabalhos com ele. Eu fiz esse filme, depois eu fiz aquele piloto do 3%, fiz o filme do Hugo Giorgetti. Ai, devo estar esquecendo alguma coisa. Eu fiz outros curtas, eu fiz muita coisa com o Gera. A gente até brincava, a gente já se vê, porque sempre a gente virou um casal ali.
não sempre fazendo casal, né? Mas trabalhando muito uma dupla. E era um filme que eu participei, assim, de uma maneira mais artesanal da feitura desse roteiro, que era muito poético, que tinha muita sutileza, tinha uma dança. Era um filme muito... Era um poema mesmo, né? Como é o filme como é um poema do Manuel Bandeiras. Ai, meu Deus, Manuel de Barros. E aí o filme tinha essa conversa, era um filme de poesia. É um que eu tenho muita orgulho de ter feito também. Foi muito tempo atrás, 2007. Entregou você aqui. Acho que 2007. 2009. Mas 2009 deve ter sido o lançamento, deve ter feito em 2008. E você também fez uma participação num episódio, né, do Psi, que era uma série escrita por um grande psicanalista, dramaturgo, escritor, que é o Contar do Caligares, né, intitulado Minha Doce Vampira para HBO. Como é que foi esse episódio para você? Gente, fazer o trabalho com o Contado foi incrível, porque é um personagem quase inacreditável, né? Mas, ao mesmo tempo, participei de conversas com o Contado, que contava sobre as pacientes, né? Claro, com muito cuidado, sem expor ninguém, nunca me disse quem era, mas, assim, contava detalhes de como funcionavam. Porque cada caso dessa série era uma espécie de caso, exemplo, né? De algum tipo de distúrbio, ou não sei como dizer o nome exatamente, de coisas que realmente acontecem. Então, quando eu descobri que existem pessoas que realmente gostam de se alimentam, entre aspas, de sangue, e que tem essa relação com o vampirismo, eles chamam de vampirismo real. Então é isso, né? Aquilo que a gente conversou no começo, é abrir um mundo assim que você fala, gente, como o ser humano é incrível e maluco. E aí, trabalhei com o Alex Gabassi, que dirigiu esse episódio, que era um diretor muito incrível, até acho que agora tá morando na Inglaterra, trabalhando lá, mas um cara muito sensível. Trabalhei com o Emílio de Mello, foi o primeiro trabalho. Não foi, a gente já tinha feito antes o Caro Coroa também juntos, mas que é um grande ator, eu sou fã, né? Então foi muito legal, Aliás, o Emílio que você citou, eu tive a honra de entrevistar ele na década de 90, quando ele participou de um grande sucesso de Mauro Rasi no teatro Estrela do Lar, que ele fazia o filho na Maria. Então, mas o Emílio tem 1000 histórias para contar. Muito lindo. E, como sempre, quando a conversa está boa, o tempo vai se extinguindo. Eu teria muitas outras coisas, mas eu queria encerrar com a participação no seriado do Cláudio Torres também, que fez o Magnífica, 70 com você, que é um reality Z, em que nós estamos ali. Eu vi algumas fotos da tua personagem, é interessantíssimo, mas fala um pouco dessa experiência sobrenatural. O Cláudio, eu sou assim, eu falo pra ele, onde você for me leva, porque ele tem uma imaginação explosiva, maravilhosa. Então, primeiro eu conheci o Cláudio fazendo o Magnífica 70, fazendo a Helena. E aí, quando ele me convidou para fazer o Reality Z, ele me presenteou aí com a Cristina, que é essa vilã um pouco maluca, um pouco estranha, essa mulher difícil de gostar, mas que tem todo um humor que eu acho que vem muito do Cláudio e que eu acho que isso é muito legal e que humaniza muito para fazer uma série sobre zumbis, assim. Eu falei, nossa, eu adoro essas coisas, eu me divirto, eu adoro brincar com gênero, com o trash, com o terror, com o humor, e eu acho que o Cláudio traz isso de um jeito tão legal. Foi muito gostoso fazer. E também com o elenco que, assim, tinha Carla Rivas, Pierre Baitelli, o Emílio de Mello, o Ellen, o Ravel. Era muita gente legal, assim. Então, foi maravilhoso. Foi muito gostoso de fazer. A gente vendo o seriado, se remete àqueles filmes do Mojica, né? Exato, brinca muito com isso, né? Com o trash mesmo, assim. E o Cláudio tem muito humor, assim. No Magnífica ele já tinha um pouco com isso, né? Eu brincava muito de fazer a Helena como uma atriz que é uma atriz ruim, que eu acho que é um exercício divertido, assim. Então ele tinha, né? Ele tem muito essa coisa com gêneros e com
até me dirigiu bastante. Adoro, um grande amigo também. Então, foi demais. Ok. Olha, infelizmente eu já estou naquela, sabe, Missão Impossível, estamos na contagem regressiva. Oh, mas ó, falou de tudo, eu acho, hein? Espero ter revisitado momentos bem legais contigo. Obrigado de coração por essa oportunidade. Eu que te agradeço, Paulo. Muito obrigada, viu? Obrigada por esse espaço aqui para falar da minha trajetória. Ok. Beijo, muito Beijo. obrigado. Boa noite. Até mais. A todos.